seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta sexta-feira e você pode acompanhar no YouTube através do QR Code que está no canto da tela. Veja os destaques desta edição. Expectativa de visitantes no Carnaval aquece a economia da cidade. Sanepar anuncia interrupção de água no domingo. Profissionais da saúde em alerta para o risco de epidemia de chikungunya na fronteira. Moradores de Foz ganham réplica de avião que pousou na cidade na década de 30. O DC Notícias Web desta sexta-feira, 10 de fevereiro, já está no ar. Olá, a gente abre esta edição falando da Sanepar. A interligação de novas redes vai deixar moradores vizinhos à República Argentina sem água neste domingo. Abastecimento de até 13 mil imóveis serão afetados neste final de semana. A Sanepar informa que as obras acontecerão no domingo, 12 de fevereiro, das 5 da manhã até as 8 da noite. Para os espectadores que quiserem se informar mais sobre os bairros afetados, é possível verificar usando o site da Sanepar ou o aplicativo para celular Sanepar Mobile. Foz do Iguaçu terá sistema de bilhetagem com pagamento via Pix e reconhecimento facial. A empresa Transdata de São Paulo, que já atua na cidade, apresentou a menor proposta e venceu a licitação para administrar a bilhetagem eletrônica do transporte coletivo. O novo modelo vai entrar em vigor a partir do dia 14 de março e garantirá mais modernidade no atendimento aos usuários. Com o novo aplicativo, os moradores vão ter acesso aos dados do cartão, como recarga e o sistema de recadastramento online. Para estudantes, idosos e portadores de necessidades especiais, também será possível conferir a localização em tempo real dos veículos, com filtro de linhas e opção de favoritar as linhas usadas com mais frequência. O serviço de integração será mantido. Veja depois do intervalo. A preocupação com os casos de chikungunya na fronteira. Estamos de volta com o DC Notícias Web para falar da preocupação com a chikungunya aqui na fronteira. E quem vai trazer mais orientações para a gente é a médica infectologista do Centro de Controle de Infecção do Hospital Costa Cavalcante, Betânia Bernardo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. A grande preocupação é porque estamos numa região de fronteira. Isso, nós temos visto um aumento no número de casos, né? Tá um verdadeiro surto na região do Paraguai, principalmente região central, mas pela proximidade, pelas condições agora climáticas, né? E ambientais, né? Então chuva, né? Calor, favorece a proliferação do mosquito, que é o principal transmissor da doença. Está tendo alguma conversa com o pessoal, com as autoridades de saúde lá do Paraguai? A senhora tem notícias disso? Para fazer um trabalho conjunto, para que vocês tenham um alinhamento para evitar que essa doença chegue aqui em Foz? Isso, nós temos um grupo técnico de discussão, né? Até semana passada nós nos reunimos ali na Itaipu, para a organização de uma frente aí, de controle principalmente do agente do mosquito. E o que pode ser feito? Principalmente, nós precisamos do apoio da comunidade, de todos, para o combate do mosquito. Então, todo verão nós é emitido o alerta para o controle do mosquito, então, controle na limpeza do quintal, não deixar a água acumular parada, que é onde a fêmea do mosquito deposita os ovos, então ela gosta de água limpa e parada, né? Então a gente tem que ter cuidado ali para não ter o acúmulo de água com pneus, garrafas, né? Tampar a caixa d'água, cuidado com a água dos vasinhos das plantas. Então, todo esse cuidado, não deixar acumular lixo no quintal, então todo esse cuidado para a gente evitar a proliferação do mosquito. O mosquito, a senhora está falando de todos os cuidados aí, para mim, é dengue.
Isso. Então, o mesmo mosquito que causa chikungunya é o mesmo da dengue? Isso, é o Aedes aegypti, né, que tem o ciclo da transmissão urbana. Ele também, o chikungunya, ele pode ser transmitido pelo Aedes albopictus, né, quando é ciclo o rural silvestre. E agora a gente tem as condições ideais para o mosquito se proliferar. Então, a fêmea, ela vai precisar ter a picada ali para poder gerar os ovinhos, né, fazer a deposição. E para isso também ela precisa ter a água parada ali, para ela continuar ali o ciclo da proliferação do mosquito. Então os moradores precisam, além de cuidar do seu quintal, também ficar fiscalizando até mesmo o vizinho, até mesmo orientar, né, com jeito, para que esse problema não fique pior. Sim, é necessário. E a gente também recomenda, então, às vezes, utilizar repelentes, né? Utilizar roupas com manga para evitar a exposição da pele. Nesse né? calor é meio difícil. É meio difícil. Qual que é o sintoma da chikungunya? Chikungunya, ela geralmente pode começar com febre, né? Não necessária febre, mas às vezes não muito alta. Vermelhidão no corpo, que ele pode começar mais inicial do que a dengue, né? A dengue geralmente tem ali vermelhidão depois do quarto, quinto dia, e a chikungunya já começa ali no segundo dia, geralmente, né? Muita característica da chikungunya é muita dor nas articulações, né? E além disso, ela pode também dar um pouquinho de conjuntivite, em alguns casos, né? Cerca de 30%, então vermelhidão nos olhos, né? Dor de cabeça também, ele pode dar, alguns casos também pode dar até um pouquinho de diarreia e dor muscular. E como que a gente pode detectar se é dengue ou se é chikungunya? Precisa de um exame específico para isso? Às vezes, com o exame clínico, a gente pode diferenciar. Em alguns casos, a gente pode também fazer o exame para confirmar, né, o exame laboratorial. Então, até o quinto dia, a gente pode fazer o teste do RT-PCR, né, no sangue. E aí, lá no hospital, nós temos o teste disponível, que daí a gente pode fazer o diferencial também para os 4 da dengue, da chikungunya e da zika, né, que é o teste para o arbovírus, né. E além disso, depois, a partir do 6º, 7º dia, a gente pode fazer o teste sorológico. E a chikungunya, ela deixa sequelas? Pode, em alguns casos ele pode fazer a cronificação da doença, né? Então até o 14º dia a gente fala de doença febril aguda, 14º até o 90º dia, né? Até 3 meses, a fase pós-aguda, e em alguns casos, são poucos, né? Mas eles podem ter dor articular crônica. Forma intermitente ou crônica. E o que fazer nesse caso é paliativo só, remédio? Isso, são medicações, a gente faz acompanhamento, alguns casos analgesia, enfim, os cuidados que nem a gente faz das outras osteoartrites, né? Os exames para identificar dengue e chikungunya, eles são rápidos? O resultado é rápido? No nosso laboratório, até 48 horas, né, tende a sair ali o exame da RT-PCR. O sorológico também pode ter um tempo aí de mais ou menos 48 até 72 horas. A pessoa que foi picada pelo mosquito está com chikungunya, ela fica imune a uma próxima picada? Porque a gente sabe que a dengue tem várias pessoas que já tiveram várias vezes a dengue, Isso, tem né? 4 sorotipos, né? De chikungunya até agora a gente só temos um, e para zika também. Mas ela não quer dizer que ela pegou chikungunya e que ela também não pode pegar outras arboviroses, né? Então pode ter outras variações? Pode. E a senhora gostaria de deixar um recado, então, para os nossos telespectadores, para orientá-los em relação a isso, aos cuidados que precisam ser tomados? Todos nós temos que ser vigilantes, né, quanto ao controle do mosquito. Se é o mosquito, né, que faz a transmissão da doença, então a gente precisa controlar o mosquito. Basta, às vezes, 10 minutos da nossa semana para a gente fazer um controle efetivo. Se todos nós, né, agirmos, a gente consegue controlar, sim, fazer contra a proliferação do mosquito. Então, cuidado, né, com as águas paradas, lixo acumulado no quintal, tampar as caixas d'água, né? Não deixar aquele vasinho com planta acumulado ali, com água, né, parada. Deitar as garrafas, né? Não deixar água acumulando nas garrafas, enfim. Doutora, há já algum registro de mortes por conta da chikungunya aqui em Foz? Aqui em Foz, não, mas nós temos informações que no Paraguai já são 9 casos de óbito, e são, acho que, mais de 10 mil casos já confirmados lá na doença.
mas seria na região central, mas a gente sabe que tem o risco de vir aqui para a região também da fronteira. Já temos alguns casos, sim. Por isso, esse cuidado tem que ser ainda mais cuidado tem redobrado que ser de todos, ainda, né? Isso. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no DC Notícias Web. Esperamos a senhora outras oportunidades. Obrigada, eu que agradeço. E veja no próximo bloco. Monumento resgata um pouco da história do Pássaro Vermelho, o primeiro avião que pousou em Foz do Iguaçu. O feriado de carnaval será ponto facultativo nas repartições públicas nos dias 20 e 21 de fevereiro em Foz do Iguaçu. Na quarta-feira de cinzas, o expediente será da 1h30 às 5h30 da tarde. Os serviços considerados essenciais, como coleta de lixo, limpeza pública e urgência e emergência na saúde e segurança pública, funcionarão normalmente. Os apaixonados por história e aviação vão conhecer de pertinho o primeiro avião que pousou aqui em Foz. A réplica está aberta ao público no Clube Gresf. Logo na entrada do Grêmio Esportivo e Social de Foz do Iguaçu, lá está ele, o Pássaro Vermelho. Apelido carinhoso dado pela pioneira Otília Schimmelpeng ao primeiro avião que pousou em Foz do Iguaçu em 1935. Na época, o local abrigava o primeiro aeroporto da cidade, o antigo aeroporto Parque Nacional do Iguaçu. O avião é uma réplica do biplano Waco CSO, com 2 lugares. Os voos na década de 30 faziam o trajeto Curitiba-Foz do Iguaçu e eram muito difíceis. Faziam uma parada em Guarapuava para abastecer e só depois seguiam viagem até Foz. O vice-presidente do Gresf, Raul Luiz Correia, conta que o Pássaro Vermelho era o mais moderno da época. De pequeno porte era, porque ele foi fabricado em 1932 e ele chegou em Foz do Iguaçu em 1935. O modelo é rico em detalhes. A réplica foi construída com recursos da Lei Aldir Blanc e 85% financiados pelo Gresf. Todo o trabalho levou 2 anos para ser concluído. O aposentado Ivo Batista Bernardes, hoje com 96 anos, viajou várias vezes de carona no Pássaro Vermelho. Ele, o piloto e o tio. Pegava esse avião para ir para Guaíra. Ele vinha do Rio de Janeiro, porque ele era avião correio, e vinha do Rio de Janeiro. E daqui ele ia para Guaíra. Toda viagem que ele vinha, eu ia para lá com ele. E aproveitava a viagem, né, que era de graça. Muita saudade, é muito bom. A importância maior que eu vejo é que Foz do Iguaçu, o Gresf está presenteando Foz do Iguaçu, turistas e moradores com essa raridade que dificilmente uma cidade do Brasil tenha, certo? Então a importância maior para Foz do Iguaçu é isso aí, é o resgate da história dos nossos antepassados. Desde o primeiro pouso até os pioneiros que aqui desbravaram a cidade. O monumento está aberto à visitação todos os dias de segunda a segunda, das 10 da manhã às 9 da noite. A réplica está aberta à visitação, não é cobrado nada. Nós temos um walk tour, né, um circuito turístico, desde a réplica do avião até dentro do prédio histórico onde funcionou o primeiro terminal de passageiros do aeroporto. E nesses pontos, o guia que está orientando, está guiando essas pessoas, para e conta a história daquele ponto para o visitante. O DC Notícias Web chegou ao fim. Obrigada mais uma vez pela sua companhia. Um ótimo final de semana. A gente se vê. Até lá. Aproveite o fim de semana.